Saldo a todos, embaixadores do Missão Resgate. Saldo a cada um, membro do Missão Resgate. Quero agradecer e saudar ao Senhor por esta rica oportunidade de estar aqui ministrando mais uma vez a palavra do Senhor Jesus Cristo, aquela palavra que edifica nossas vidas, nos dá entendimento e sabedoria e que lança por terra todas as astúcias ciladas do inimigo para confrontar a nossa alma. Eu quero agradecer e saudar em especial a vida do embaixador Emil, do embaixador Tiago e da embaixadora Aide, porque são os líderes primordiais desse ministério. E quero saudar a cada embaixador, agradecendo a vida de cada um e pedindo que o Senhor entre nas famílias, abençoando e trazendo a graça divina e o poder do fruto do Espírito Santo. Nesta noite, eu quero agradecer essa rica oportunidade e pedir que o Senhor venha com o teu poder sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família, trazendo as boas ordenanças ao meu coração, e que toda afronta maligna, toda contenda diabólica, Pai amado, Pai querido, toda discórdia e desunião, Senhor, tramada, Senhor, contra as nossas vidas, venha cair por terra. Senhor, eu te peço que entre com providência viva nos nossos ouvidos, na nossa mente, limpando, tirando toda a ansiedade, tudo aquilo que aflige, toda a agonia espiritual, toda tristeza espiritual, toda angústia espiritual, toda afronta espiritual vai caindo por terra e enche-nos da tua sabedoria, do teu conhecimento. Traz sobre nós cada vez mais entendimento para que possamos ser maduros espiritualmente, Senhor Jesus Cristo, e que não possamos nos entristecer pelas circunstâncias da vida, mas que entendamos o propósito do teu divino Espírito Santo. Então, nesta noite, sem mais delongas, eu quero deixar um versículo aqui, um capítulo essencial, mas antes eu quero abrir aqui a minha Bíblia em Salmo 73, que será o foco deste tema nessa noite. E desde já, eu quero falar sobre uma figura que não tem tanta notoriedade na palavra. Muitos não se falam dele, mas ele é vivo neste momento, ele é vivo em cada família, em cada vida. Ai, como assim, Gabriela? Ele é vivo em cada vida? Sim. Ele é uma figura espiritual que não tem toda notoriedade, como eu disse, mas que teve um papel fundamental e um papel extremamente importante. Ele é uma das figuras que escreveu salmos ao Senhor e onde a sua família carregou o seu legado. Muitos não conhecem, mas ele teve um papel fundamental e pela sua postura e pelo seu caráter e pelo que ele transmitia, ele foi escolhido por um dos reis mais conhecido na palavra do Senhor Jesus Cristo, que é o descendente, aquele que é segundo o coração do Senhor Jesus Cristo, o rei Davi. Rei Davi escolheu esta figura tão importante para poder ser chefe do sacerdócio real, de carregar sobre si algo tão extraordinário e fantástico, que é servir no templo do Senhor. E nós estamos falando nada mais do que nada menos do que o profeta, o levita, aquele Asaf, o levita Asaf, chefe dos levitas, escolhido pelo próprio rei Davi, designado por Deus a servir no templo do Senhor, e assim a sua família também. E quem não conhece, para quem não tem um entendimento, os levitas eram aquele povo separado por Deus, aquele povo que quando o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, foi falar com Moisés, que havia um povo lá embaixo que fez ídolos de ouro e começaram a adorar. Este foi o único povo, o único povo que não adorou esses ídolos, que foi o povo de Levi. Eles não adoraram esses ídolos, eles separaram-se do povo que buscaram adorar esses ídolos de ouro, né? Então Deus escolheu os levitas para carregar a essência divina de servidão do templo, para prestar cultos e honras ao Senhor, né? E assim Deus se torna a herança deste povo. Deus se torna a herança deste povo, né? A herança maior. E este povo, ele sofre muitos conflitos interno e externo. Por quê? Porque a herança deles é Deus, primeiramente. É um povo onde eles não tinham uma terra, não foi lhe dada uma terra por herança. Era um povo que tinha Deus por herança. E eles
eram separados, purificados, adornados e santificados para a servidão do templo do Senhor Jesus, do nosso Deus Altíssimo, né? E os levitas, eles tinham um papel extremamente importante em sua carreira e sua trajetória. Eles ajudavam os sacerdotes nos serviços da casa do Senhor, cantavam cânticos de ação de graça a Deus e louvores infinitos que eram designados pelo próprio Espírito na adoração do templo, ajudavam nos holocaustos e sacrifícios. Eles que colocavam a mão, verificavam os pesos e as medidas de cada sacrifício, de cada oferta, ensinavam as leis de Deus. Então eles tinham que conhecer a lei de Deus para transmitir a lei de Deus. Então eles tinham um papel extremamente fundamental. Muitos falam hoje os levitas, ou você é uma levita. Não, o levita, ele tem um papel extremamente importante e direcionado pelo Santo Espírito do Senhor. Não é uma coisa qualquer, é alguma coisa que exige uma santificação divina do Senhor. E quanto mais nós sacrificamos, mais próximo e mais poder de Deus, mais favor de Deus nós temos. Irmãos, não somente isso, eles tinham responsabilidades políticas. Eles eram administradores, porteiros do templo. Eles eram os primogênitos do povo de Israel. Eles eram os filhos de Asaf. Todos eram descendentes de Arão. Levi é o terceiro filho de Jacó. Elia, ele era conhecido como homem violento. Voltando lá no começo, Levi, ele é o terceiro filho de Jacó com Lia. Lia, a primeira mulher de Jacó, ele trabalhou 7 anos e teve Lia. Lia, a esposa primeira, a filha mais velha do sogro de Jacó. Jacó trabalhou por Raquel, mas foi lhe dado Lia na noite de núpcias. Lia não era a mulher que Jacó queria, mas foi a mulher que o seu sogro a deu, porque não aceitava, enganou a Jacó. Mas também é uma coisa que aqui se faz, aqui se paga. Jacó também enganou o seu irmão, mas o tema não é este. O tema é que Levi foi escolhido dos 3 filhos de Jacó. Levi era um homem violento. A Bíblia escreve como um homem violento, um homem sanguinário, um homem que tinha violência em seus lábios e em suas mãos. Mas, através da descendência dele, foi criado um povo abençoado, um povo contrito e íntegro. Por mais que tinham seus conflitos internos, era um povo que não se deleitou nos prazeres deste mundo, não se prostituiu com aquele bezerro de ouro. Então o Senhor abençoou este povo, e foi deste povo que o Senhor escolheu por conta das atitudes. Quando eles resolvem não fazer aquilo que desagrada ao Senhor, o Senhor escolhe eles. Então, neste momento, os levitas foi um povo que precisou de uma purificação para entrar no templo do Senhor. Asaf, ele era um músico, e todos estes homens estavam sob a supervisão dos seus pais quando ministravam a música no templo do Senhor. Tocavam símbolos, liras, harpas e canções a Deus. Asaf, Gedutum, Emã estavam sob supervisão do rei. Eles e os seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério de louvor do Senhor. Totalizavam, então, tiraram sorte entre jovens e velhos, mestres músicos, para designar-lhes suas responsabilidades. Então eles tinham responsabilidade de louvar ao Senhor, entoar hinos e cânticos ao Senhor. Só que meio a tudo isso, o que me chama a atenção é um ponto, é o Salmo 73. No Salmo 73, Asaf vai se angustiar, porque Asaf não é diferente de nós hoje em dia. Asaf, ele se angustia por um determinado momento, quando ele tira o olhar do lugar santo para olhar o lugar de desonra. Asaf não é diferente de nós no dia de hoje. Quantos de nós não conseguimos, muitas das vezes, permanecer com o olhar fixo naquilo que Deus nos designou, no chamado do Senhor para as nossas vidas? E o que me chama a atenção, e o que o Espírito Santo ministra ao meu coração, é que este povo escolhido a dedo
escolhido para fazer algo extremamente profético, espiritual, mexer e entender, ter o pleno conhecimento da palavra do Senhor, em buscar a leitura, no que eles viviam por isso e para isso, pela lei de Deus, eles por um momento desviaram o seu olhar. Asaf em si desviou o seu olhar por um momento, quando ele olhou para a vida dos ímpios. Ele olhou e por pouco não caiu em uma cilada. Quantos hoje em dia estão fora da presença do Senhor e nós não entendemos? Nossa, mas aquela pessoa era tão fervorosa, era um pregador, era um ministro, era uma levita, uma missionária. Nossa, aquela pessoa, quando cantava, quando ministrava, o céu descia. Por quê? Porque em meio a tudo isso, esta pessoa, ou nós, porque pode ser qualquer um, olhou para as coisas mundanas. Era tão fervoroso na presença, mas olhou para as coisas do mundo. E aquilo no seu coração criou uma raiz de angústia, de tristeza, de descontentamento, de aflição, de ira, de confusão. Porque quando olhamos para a vida do ímpio, se enchemos de uma amargura profunda, de uma sensação de tristeza absoluta, de uma sensação de aperto emocional, de tristeza profunda, de angústia, de ira, porque muitas vezes nos sentimos irados, de aflição, de agonia, de desânimo, de cansaço emocional. Olhar para a vida do ímpio ou para aquele que prospera em seus maus caminhos nos trazem uma sensação de fracasso e derrota, porque não sentimos que somos o que queramos estar, aonde queremos estar, e outros já alcançaram aquilo que nós ainda não alcançamos, e nos traz uma sensação de afligimento. Nós se afligimos e vivemos numa bolha, e é tão diabólico estar dentro disso, que por outrora nós não enxergamos que quando isso nos atinge, é porque nunca estivemos dentro do santo com o coração contrito de verdade, com o coração ligado às coisas santas. Muitas vezes temos um chamado extraordinário, um dom que Deus nos deu extraordinário para abalar o inferno, destruir obras malignas e salvar os cativos e oprimidos. Mas o inimigo investe por conhecer muitas das vezes os nossos atos, e ele inflama o nosso coração de angústia e de tristeza. Ele faz questão de mostrar a prosperidade do ímpio. Porque, irmão, se pararmos para analisar, ele testou Jesus neste mesmo ato. E você e eu não seremos diferentes neste ato. Quando ele levou o nosso Senhor Jesus Cristo acima daquele cume de montanha, ele falou assim: se me prostrares e me adorares, te darei tudo isto por herança. E ali eu tenho uma plena certeza que em um telão ele mostrou as riquezas deste mundo, as orgias, os carros de luxos que naquela época tinham, os ouros que cada um usava em seu corpo, a quantidade de mulheres que cada homem que tinha muito dinheiro poderia ter, a quantidade de roupas que muitas mulheres tinham, as maquiagens, os luxos, regalias. Ele mostrou para o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo, sabendo que não era sobre aquilo o propósito dele, era sobre algo maior. O Senhor Jesus Cristo, não é porque ele tinha ou porque ele não tinha, não. O Senhor Jesus Cristo tinha um coração voltado às coisas santíssimas, à vontade suprema do Pai. E quando nós estamos interligados com a vontade suprema do Pai, nada pode preencher o nosso coração. Mas para buscar isso exige muita santificação, muita renúncia. Existe, porque antes mesmo que Satanás pudesse provar o Senhor Jesus Cristo, ele passou pelo processo da renúncia, da angústia, da aflição, da carne. O que é isso? É o jejum, é a oração, é a disposição de estar diante do templo, diante da santa vontade do Senhor Deus. Então, irmãos,
Eu vou ler aqui Salmos para nós entendermos um pouco da angústia e da aflição do sacerdote, do músico, daquele que tinha um dom extraordinário. Por quê? Porque Davi era poeta, Davi era músico, Davi tinha muito dos seus feitos, mas ele foi lhe dado um livro, Salmos, do 73 ao 83, escreveu Asaf e sua família. E Asaf, ele é muito importante porque, se você parar para analisar, ele vive dentro de nós. Muitas das vezes, quando nós se angustiamos por situações adversas à nossa, quando nós se entristecemos por circunstâncias adversas à nossa, quando queremos imitar o ímpio, quando queremos ter aquilo que o ímpio tem. E sim, Asaf vive dentro de nós. Mas qual Asaf você quer ser nessa noite? Diga para você mesmo. O Asaf que por um momento quase caiu, ou o Asaf que entrou no Santo dos Santos e entendeu os desígnios do Senhor? Porque para muitos só a roupa do corpo e o alimento já basta. Para outros será lugares grandes e altos, mas para outros nada terão a não ser a presença do Senhor. Por quê? Porque a sua herança não está aqui na terra, a sua herança está no céu. Deus é a herança deste povo e basta saber qual é a sua herança. Até quando a angústia dominará o teu coração, ela dominará o teu coração até tu entender, ou até tu buscar entender os desígnios do Senhor para a nossa vida. E aqui em Salmos, só para começar agora a palavra, eu quero ler que cada irmão preste muita atenção, porque a palavra ela é repleta de tesouro oculto e escondido e traz para nós o total entendimento vivo das coisas do Senhor. E aqui no Salmo 73 vai estar escrito assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Asaf, ele está afirmando que Deus é bom. Ele vê a bondade de Deus, mas ele não enxerga que essa bondade está ligada a ele. Ele fala, certamente Deus é bom para o povo de Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Irmãos, nós não estamos livres da inveja. Ela domina cada um de nós, se permitirmos que ela domine as nossas vidas. Todo espírito e todo sentimento diabólico está sobre nossas vidas a partir do momento que nós permitimos ele estar. E por aqui, por um momento, o músico e profeta e levita e sacerdote do templo fraquejou. Ele teve inveja dos arrogantes. Como ter inveja dos arrogantes? Na sua própria prepotência. Eles são prepotentes, não se importam com o amanhã. Eles vivem cada dia como se fosse um dia qualquer e amanhã eles terão outro. E aqui ele continua. Eles não passam por sofrimentos e têm um coração saudável e forte. Quantas vezes não olhamos para o ímpio e quanto mais mal ele pratica e vemos, parece que mais abençoado ele está, mais ele pode se vestir bem, mais ele pode comer bem. As bênçãos para eles correm mais rápido e eles alcançam seus objetivos na sua própria arrogância. E aí ele continua, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. E ali começa a jornada de Asaf. Ali começa ele a observar. Olha como é importante a gente estar em observação, mas ter cuidado e vigilância para que essa observação não seja uma observação tola e injusta para com os desígnios do Senhor. Por isso o orgulhoso lhe serve de colar. O orgulho lhe serve de colar e ele se veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade, das suas mentes transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaça com opressão, com a boca arrogância. Assim aos céus, eles são arrogantes, eles blasfemam contra os céus, são blasfemos. Por isso o seu povo se volta para ele e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando as suas riquezas. Certamente foi inútil. E aí chega no momento da angústia, quando ele observou. E ali naquele momento ele começou a murmurar. Isso se chama murmuração.
A murmuração ela é muito perigosa para as nossas vidas, irmãos. Quando começamos a murmurar e a comparar, fazer comparações, se torna uma corda prestes a fincar, a explodir, né? E ali ele fala assim, certamente foi-me inútil manter meu coração puro. Ele fala que tudo que ele fez, olha só, irmãos, um cargo alto, escolhido a dedo pelo próprio rei Davi, a sua família, era chefe das outras famílias. Ele já tinha o conhecimento pleno. Ele estava dentro do Santo dos Santos, mas não conhecia aquele que estava dentro do Santo dos Santos. Ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com o Santo dos Santos. Ele ainda não teve um encontro. Ele, por algum momento, o seu coração se declinou. Muitas das vezes se achamos forte ao nosso próprio entendimento. Porque eu tô tantos anos na igreja. Porque eu canto muitos anos. Porque eu tenho uma intimidade com Deus. Porque eu oro todos os dias. Irmãos, devemos ser vigilantes. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor está com o Senhor verdadeiramente. Nem todo aquele que busca o Senhor está com Deus verdadeiramente. Irmãos, e aqui ele vai continuar. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Se ele tivesse se dobrado e se tivesse se descontorcido naquele momento, digamos assim, se Asaf tivesse tido alguma atitude desproporcional ao seu chamado e tivesse demonstrado ou mostrado isso para aqueles que observavam, ele certamente estaria traindo os filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Ele achou muito difícil. Irmãos, não importa quantas vezes lemos a palavra de Deus, não importa o quanto conhecimentos temos, não importa se não tivermos a verdadeira intimidade ao Senhor. O que é intimidade com Deus? É quando realmente decidimos entrar no Santo dos Santos. O que é entrar no Santo dos Santos? É quando você já entendeu que o sacrifício maior que você faz é por prazer. Quando você é afrontado e você já entende que você não está lutando contra a carne e espírito, está lutando contra hostes das maldades. Você está lutando contra principados e potestades. Já não é mais aquela pessoa, você não está lutando contra aquela carne, você está lutando contra coisas a mais. Quando as palavras das pessoas elas tentam te desanimar, você já não está lutando contra aquelas palavras, você está lutando contra coisas maiores. Aquilo ali já não te aflige mais. Você já entende, já compreende, você já é reconhecido pelo inimigo. O seu nível de espiritual é outro nível. E aí ele vai falar assim, aí sim, quando tentei entender, tudo foi difícil. Aí ele fala, até que eu entrei no santuário de Deus. E então compreendi os desígnios dos ímpios, o destino dos ímpios. Ele falou assim, um servo que já tinha entrado dentro do templo, já conhecia, já fazia sacrifício, já foi totalmente purificado, teve todo o ato de purificação, mudou as suas vestes, lavou as suas vestes, tomou banho, eles ficavam careca, eles depilavam o corpo. Era todo um processo ritualístico para a recepção e para a preparação do templo. Mas ele nunca tinha entrado no Santo do Santo. Ele não está falando aqui de um local. Não é onde estava a arca. Não é onde estava ali as coisas santas, os utensílios do templo. Não. O Santo do Santo era o joelho no chão e o confronto direto com Deus. Aquela conversa, aquele íntimo. Asaf, ele era conhecido por ser um vidente de época. O que é o vidente, irmãos? É aquele que Deus dá para ele uma palavra futura e ele transmite ao povo. Ele tinha acesso com Deus, mas ele não tinha intimidade com Deus. Ele servia a Deus, mas ele ainda não tinha o conhecimento pleno da intimidade espiritual com Deus. Muitos de nós estamos vivendo isso. Conhecemos a Deus, entendemos a Deus, entendemos as palavras, buscamos compreender, ímos para o culto todos os dias, ouvimos aquilo que Deus manda nós fazermos, façamos para Ele da melhor forma, sim, mas nunca tivemos um encontro verdadeiro face a face. E nessa noite Deus te chama, esteja um encontro verdadeiro face a face. Busca o Senhor para ter encontro verdadeiro face a face, ter um ligamento direto à intimidade pura, verdadeira e genuína, irmãos. E aí ele começa ali a entender,
Aí ele vai falar assim, que certamente os pões em terreno escorregadios e os fazem cair. Ali Deus está falando como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordam, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Olha isso. Quantas vezes questionamos ao Senhor porque Deus não fez, porque isso não aconteceu. E às vezes somos tomados por animais irracionais. Somos animais irracionais. Não buscamos entender. Temos um entendimento, mas não buscamos entender as coisas de Deus. O profundo e o íntimo. Vocês não estão entendendo. Tem que buscar o profundo e o íntimo. Não é só ler, não é só ir na igreja, não é só dizer que você é de Deus, não é só dizer que ai daquele que toca no meu fio de cabelo, porque eu sou protegida do Senhor. Não, irmãos. O inimigo tá aí. E ele prova na sua maldade que não tem isso. Deus não tem parte com quem se diz ser, ou quem acha ser, ou quem só porque acha que busca, nunca entrou no Santo dos Santos. Muitos não entraram no Santo dos Santos e hoje estão aí fora, usando droga, se desviando, se entregando a outros deuses, se entregando a outros tipos de religiões. Por quê? Porque nunca tiveram o coração contrito, a intimidade pura e genuína. E assim, o seu coração foi tomado por esta angústia que Asaf descreve. Mas quando ele entendeu o castigo dos ímpios, ele entendeu: contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustenta. Tu me diriges como teu conselho e depois me recebe com honras. Asaf começou a compreender que a riqueza dele não estava na terra, que o futuro dele não estava aqui, estava no céu. Assim como o apóstolo Paulo fala: se eu tiver o que vestir e o de comer, que está ótimo. Tendo paz, está ótimo. Por quê? Porque o ímpio não tem paz. Vamos dar um exemplo aqui do comediante mais conhecido do Brasil, o Whindersson Nunes, que tem toda essa riqueza, teve um casamento lindo, teve todas as coisas e tudo ele pode comprar, mas foi alguém que já teve e já pôde sentir, provar um pouco daquilo de Deus, mas nunca teve o seu coração voltado, nunca teve a intimidade pura e genuína com o Senhor, e agora ele busca refrigério para um coração que está totalmente destruído e não encontra. Por quê? Porque a palavra é muito clara: aquele que se desvia do Senhor certamente será destruído. É a palavra de Deus, nada mais do que a palavra. A quem tenho no céu, senão a ti? Olha, ele começa a entender os desígnios, e na terra nada mais desejo. Ele entendeu que o desejo dele não estava na terra, que ele tinha um propósito maior e que a riqueza dele era Deus, que a herança dele era o Senhor. Além de estar junto a ti, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ah, como é lindo quando nós entendemos isso. Por mais que o meu coração fraqueje, ele entende que ele é fraco, e o corpo dele é fraco. Ele ainda pode se declinar, mas nunca vai deixar de entender que a riqueza dele é Deus, que a herança dele é Deus, que a força dele, do coração dele, vem de Deus. Aí ele continua: os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Aqueles que abandonam ao Senhor, aqueles que já provaram do Senhor, mas abandonam o Senhor, eles perecerão. Que exemplo mais bonito do que esse? Aquele que um dia teve, aquele que um dia cantou na igreja, aquele que um dia teve. Como não falar também de uma cantora muito conhecida de sertanejo, a Rainha da Sofrência, que outrora cantava na igreja, já experimentou, mas trocou pelos prazeres mundanos. E aí a Bíblia fala que perecerão. Fim, tu destrói todos os infiéis, aqueles que não foram fiéis, aqueles que já experimentaram do Senhor e abandonaram o Senhor, foram infiéis. Não foram como Asaf, que por mais que sentisse fraqueza, ele fraquejou, né? Mas a sua herança estava em Deus. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. E aqui eu termino essa oração, porque antes mesmo que ela vá a qualquer irmão, ela vem a mim primeiramente e me toca o coração, porque eu fraquejei muitas das vezes, mas eu não quero ser um infiel, porque eles perecerão todos eles. Aqueles que um dia já foram do Senhor, eles perecerão e serão destruídos. Eles serão destruídos porque negaram, experimentaram, comeram a fatia do bolo, estragaram o bolo, tiraram toda a boniteza do bolo e agora lançaram ao chão, foram infiéis ao Senhor. E aquilo traz para o nosso coração todo esse ensinamento de Asaf. Asaf teve um grande período, mas ele fraquejou por um momento,
mas não se desviou. Jesus fala que aquele que se desvia certamente perecerá. Volta para o Senhor enquanto há tempo. Volta a fazer as coisas de Deus enquanto há tempo, porque se você não voltar, você perecerá. Você experimentou, você já tem um conhecimento pleno de que só há dois caminhos, o céu ou o inferno, e Satanás está louco para te tragar, oferecendo as coisas deste mundo, inclinando os seus olhos para as coisas do mundo. Ele está louco para te tragar, mas se nós confortarmos o nosso coração no Senhor e fazer como Paulo diz lá em 1 Timóteos, se tenho que comer, se tenho que beber, disso para mim basta. Esteja satisfeito. Esteja satisfeito. Paulo fala, esteja satisfeito. Ele já teve muito, já teve pouco, e nada preencheu. Assim como nós vemos e vemos por aí, e cada vez mais, aqueles que um dia experimentaram, eram fervorosos, mas tiveram a infidelidade e se entregaram às coisas do mundo. Que essa palavra sirva de consolo a cada um, que o Senhor possa abençoar e proteger as nossas vidas, e que, ainda que fraquejássemos, estejamos com o coração fincado no Senhor e cantaremos e glorificaremos ao Senhor, porque o Senhor é bondoso, é misericordioso para com todos aqueles que o buscam, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Amém.